A polícia da Itália conduziu para a delegacia Edoardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no TSE. Tagliaferro está morando na Itália, tem um pedido de extradição expedido por Alexandre de Moraes. Lembrando que Edoardo Tagliaferro é responsável por denúncias relacionadas à Vaza Toga, à conduta de Alexandre de Moraes à época de 2022, 2023, das eleições, das invasões do 8 de janeiro, com relação a perseguições e irregularidades. A gente conversa com ele agora, gentilmente nos atende. Edoardo Tagliaferro, bom dia aqui do Brasil, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bom? Como vocês estão? Tudo jóia, espero que você também, dentro do possível, é claro, assim como a família toda. Já acompanhei algumas entrevistas suas de ontem para hoje, né? Mas localizando aqui um pouco a nossa audiência, quem chega nesse momento. O senhor estava em casa, tocou a campainha ontem na Itália, era a polícia italiana que queria conduzi-lo à delegacia. Já ouviu o senhor dizer que a polícia ainda não está sabendo detalhes do caso. Vamos lá para o pessoal entender qual o motivo alegado para essa condução de ontem e quais documentos do senhor ficaram apreendidos. Bom, na verdade, eles vieram aqui para poder me notificar, né, que tinha um pedido do Brasil de uma extradição, só que eles não sabiam o porquê. Então eu tinha que acompanhar eles na delegacia, porque é lá que é feito todo o ato de identificação, entrega de documentos e assinatura desse pedido, né, com o documento, com a cautelar do que eu devo, do que eu posso e do que eu não posso fazer. Foi tranquilo, foi super simples, demorou um pouquinho porque o sistema não estava dando problema, mas não teve nada de excepcional, foi só uma comunicação. A próxima pergunta, Eduardo, é de Geisiane Freitas. Olá, bom dia, Tagliaferro, seja bem-vindo ao Oeste com Elas. Tagliaferro, tendo em vista que o senador Flávio Bolsonaro esteve há umas 2-3 semanas mais ou menos denunciando o que vem acontecendo aqui no nosso país, justamente aí na Itália, levantou-se, e tendo em vista o acontecimento de ontem, levantou-se o debate a respeito de se Alexandre de Moraes teria algum tipo de influência dentro da Europa, tendo em vista que uma das tentativas agora, além das sanções americanas, é também sanções europeias, né? Sanções vindo, portanto, da Europa. A minha pergunta para o senhor é: o senhor acha que existe algum tipo de influência do Alexandre de Moraes em algum nível aí na Itália, tendo em vista também o próprio caso da Carla Zambelli? Bom dia, tudo bom? Sim. Eu acredito que não tanto quanto o povo imagina, porque se ele tivesse uma influência tão grande, eu estaria preso. Na verdade, o pedido dele, que foi recebido aqui pela Corte de Catanzaro, é para que eu fosse preso imediatamente e extraditado. Porém, isso não foi cumprido. E o que foi feito? Foi feito somente a medida cautelar, por conta que eu tenho uma audiência na segunda-feira, eu não posso me ausentar do município. Mas, assim, não tenho limite de hora, dia, noite, não estou proibido de falar, rede social, telefone, que seriam medidas mais severas. Então, um pouco com algum tipo de tornozeleira em uso para monitoramento, não é somente uma cautelar para que eu compareça em juízo, até mesmo para eu explicar. Eles vão fazer algumas perguntas, eles querem saber o que é, porque aqui na Itália ninguém sabe de fato o que está acontecendo no judiciário, né, no Brasil. Juliana? Bom dia. O senhor acredita que a recusa da Itália em extraditá-lo ou prendê-lo, como o Alexandre de Moraes pediu, é o reconhecimento de que há perseguição política no Brasil? Boa tarde. Eles ainda não sabem, de fato, o motivo pelo qual eu estou sendo acusado no Brasil. Eles sabem, eu tenho um documento aqui, que foi o que a corte mandou, que na verdade é dizendo somente que eu vazei dados sigilosos profissionais e com o objetivo de desestabilizar a República do Brasil. Mais nada, eles não têm ideia se é perseguição política, se não é. O que eu entendo é que o motivo pelo qual que não houve prisão, a polícia aqui e o judiciário, eles são bem técnicos, eles não se influenciam por muitas coisas. É ver que o artigo que está aqui é um artigo que na Itália ele é um pouco mais sério, né? Se você vazou alguma coisa e essa coisa de fato é um crime, você não pode ser preso, punido, ao contrário, você é gratificado. Então eles acham que eles ficam com esse tipo de dúvida. E outra, já estavam fazendo uma análise minha, porque eu fui parado em Roma, o Carabinieri veio outro dia aqui, então eles já estavam levantando quem eu era, como eu me comportava e o que eu fazia na Itália. Então eles sabem que eu sou uma pessoa que estou totalmente correto aqui, que não devo nada, que tem criança na escola, ou seja, que uma vida normal de um italiano.
Então isso colaborou muito com o fato de eu não ser preso, acredito eu. Eduardo, bom dia. Eduardo, o senhor apresentou diversas denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes. E onde é que estão essas provas? O senhor tem mais material a apresentar, mais denúncias a mostrar à população brasileira? Bom, bom dia. A prova foi entregue na Câmara e no Senado, foi entregue também para os Estados Unidos e no Parlamento Europeu. Tenho, sim, de fato, mais material aqui, porque assim, eu dei o suficiente para que algo acontecesse, porque o que tenho mais aqui, talvez as pessoas classifiquem como mais do mesmo, porém, se você olhar mais detalhado, com mais atenção, você vai ver que existem casos específicos e situações específicas, mas eu tenho muito mais material de perseguições feitas a parlamentares, ao pessoal de direita, que eu estou guardando e eu vou soltando com o tempo. Muitos me falam, por que você não solta tudo? Não, se eu soltasse tudo lá atrás, vocês viram que não aconteceu nada. Então a gente tinha perdido todo o material. O que a gente ia apresentar agora? Como a gente ia pressionar o Senado, a Câmara e outros países se tudo foi solto lá e não tinha mais nada e não fez nada? Então a estratégia de soltando aos poucos não tem como fugir. Também ouvi você comentar, que você desse detalhes, de todas as irregularidades que você viu enquanto trabalhava em um grupo ligado, né, a Alexandre de Moraes, possivelmente, principalmente comandado por ele. O que foi que mais te deixou indignado, que inclusive o motivou a trazer as denúncias à tona, a se afastar desse trabalho? O senhor comentou que foi a Brasília trabalhar com esse grupo justamente pensando que ia colocar um carimbo ali de maior honra, prestígio no currículo seu? Exatamente, né? Quem que estudou direito e nunca sonhou em trabalhar numa corte como o Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, nas mais altas cortes do país? Apesar de não ser tão importante, talvez não mudar tanto a minha vida esse título, porque eu já tinha um currículo satisfatório, mas era um fechamento de carreira com chave de ouro. O que me fez pensar, na verdade, quando eu cheguei lá, eu não sabia o que era para fazer, era para ser o chefe de um gabinete de fake news, aonde eu ia tratar de fake news, ou seja, alguma coisa que eu entendia como sério. Mas quando eu vi o primeiro trabalho, pedi muita coisa, uma leva de direita, nada de esquerda, eu já contestei. Na outra semana, aquela situação dos empresários. Aquilo, de fato, foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Porque, assim, a primeira semana era só direita, mas podia ser revertido lá na frente. Agora, uma fraude processual não é brincadeira, isso é um crime. Isso não pode acontecer. E sabendo que todos os processos lá são físicos, me colocou com uma dúvida na cabeça. Será que isso aconteceu só agora? Ou que todos aqueles processos físicos já foram ou podem ser fraudados? Então, como a ordem era deletar tudo, eu não deletei, mantive tudo. Tentei sair algumas vezes, não consegui, sempre tinha uma desculpa, sempre me seguravam. E quando eu vi que eu estava meio que envolvido naquele sistema, não tinha como sair daquele momento, eu fui fazendo mais prova, entrei no ritmo deles, fui fazendo mais prova, guardando para quando eu saísse de lá e estivesse seguro, eu pudesse divulgar, porque eu já estava desconfiado de qual seria o resultado das eleições. Talhaferro, eu gostaria de saber ainda em relação a esse material, né, que aos poucos você vai soltando, se existe mais algum nome grande, algum peixe grande, né? A gente sabe ali que teve toda aquela rede de nomes do gabinete paralelo, né? Era um gabinete paralelo que atuava ali para incriminar as pessoas, Talhaferro. Tem mais algum outro nome grande que envolvam outros órgãos institucionais formais do nosso país, por exemplo, a PF ou qualquer outro, dentro desse material? Dentro do trabalho das fake news, não. Tem sim em pessoas que mandaram informações para ele e pessoas que ele realocou, que trabalharam lá, ele realocou. Eu já falei do Dário Durga, já falei da Samara Castro, hoje eu citei o nome de uma outra ministra que ela era temporária, mas ela não trabalhou nas fake news só. Ela só pediu uma consultoria dentro do gabinete dela. Mas existe sim outras pessoas que foram posicionadas em instituições em cargos específicos, cargos chaves. Feito, Juliana. Tagliaferro, como você vê, até que ponto o senhor acredita que a Vaza Toga 3 comprova que as decisões do Supremo são motivadas por interesses políticos e não pela lei? É simples, é uma forma simples de se analisar. Basta pegar todo o material
e verificar que não existe sequer um pedido para que se levantasse qualquer coisa da esquerda. Todos, 100% de direita. Não soaria um pouco estranho, num período eleitoral, em 2, 3 meses, um pouco mais, né, efetivo 2 meses de eleição, só ter direita, não ter esquerda? Não é estranho? Muito. Paula? Eduardo, há pouco antes de você entrar aqui no programa, nós estávamos aqui conversando sobre o presidente Bolsonaro ainda estar preso, apesar de não deveria nem estar preso. E a gente se pergunta, por que que o Alexandre de Moraes tem essa busca, essa perseguição implacável contra o ex-presidente? E como o senhor da outra vez nos falou que o Alexandre de Moraes, inclusive, tinha a vontade até de ser presidente, você sabe o porquê dessa perseguição toda contra o presidente Bolsonaro? Eu acredito que não é só com o Bolsonaro, e sim com qualquer voz de direita que tenha grande representação no país. Vocês já perceberam que agora ele começou a ir pro Tarcísio, ele já foi no Hang, ele já foi no Bolsonaro, agora também ele está indo em cima do Eduardo Bolsonaro, ou seja, qualquer personagem, qualquer político de direita que tem a possibilidade de ter um candidato e ameaçar o plano de poder deles, que é manter a esquerda no poder, ele vai atacar, ele vai tentar barrar. Então, Bolsonaro é sim o líder maior, é uma pessoa com maior expressão, mas vejamos, Daniel Silveira, a Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, o Tarcísio, o Luciano Hang, todos os personagens que podem prejudicá-lo de uma certa forma em eleição, trazendo a direita de volta para o poder, ele vai sancionar. Pois é. Eduardo, tem uma pergunta aqui no chat da Suzane que diz assim: perguntem, por favor, se outros ministros tinham conhecimento das ilegalidades. E eu vou agora colocar minha pergunta, porque eu vi o senhor também comentando em entrevista recentemente que tem o nome de um senador guardado, que estaria, de alguma forma, ligado à situação toda. Sem revelar o nome dessa pessoa, que eu entendi que o senhor ainda acredita que não é a hora de revelar, pelo menos pode adiantar um pouquinho de qual era a ligação desse parlamentar com o caso todo? Bom, esse parlamentar vivia constantemente dentro do gabinete de Alexandre de Moraes. Eu sempre que o Moraes estava lá, a cada uma semana ele estava lá, a cada 10 dias. Eu já recebi mensagens de juiz auxiliar dizendo que quem pediu foi esse parlamentar, é um senador. Ele sabe quem é, eu não preciso falar para ele. Se ele está assistindo, ele vai saber que é ele. Tem como também chegou coisa do ex-deputado, o Alexandre Frota, mas esse senador é um caso específico, é um caso maior, que com o tempo eu vou acabar revelando, mas ele sim pedia coisas para Alexandre de Moraes em perseguição à direita. A pergunta da pessoa da ouvinte, qual que é mesmo? Teriam outros ministros da Suzana, outros ministros sabendo da situação, e o Bruno pergunta se o senhor tem algo relacionado ao 8 de janeiro, às filmagens. Bom, óbvio que todos os ministros sabiam, porque independente de conversa de corredor ou conversa de gabinete, estava na imprensa, estava na mídia, e eles estavam vendo. A mídia nunca mostrou um ato de esquerda que foi punido, uma fala de esquerda que foi punida. Então, sim, eles tinham consciência, tanto os ministros de direita quanto os de esquerda tinham conhecimento do que estava acontecendo, porém, não fizeram nada. Em relação ao 8 de janeiro, infelizmente eu não tenho nada. O que eu tenho foram as certidões que foram feitas pelo meu gabinete, positivas ou negativas. Veio uma imagem ontem que veio da Polícia do Senado para analisar, que eles não conseguiram, mas filmagens, coisas grandes, infelizmente eu não tenho. Gostaria muito de ter e de poder expor isso para a população e para o mundo. Perfeito. Geise? Talhaferro, havia algum plano a longo prazo em relação, por exemplo, às eleições de 2026, né? Já estão aí na porta, a gente sabe o que aconteceu com o TSE nas eleições presidenciais de 22 ali, quem poderia falar um pouquinho mais, quem não poderia, censuras parciais impostas, por exemplo, pela Carmen Lúcia, a Brasil Paralelo, enfim, uma série de coisas. Existia algum plano a longo prazo e se, na sua opinião, em 2026 estaremos sujeitos a mais um processo eleitoral com mais censuras? Bom, plano não tinha nenhum, nunca se comentou nada. O que aconteceu é que quando termina uma eleição, eles já começam a preparar outra eleição. No caso, seria a eleição, as eleições municipais. Mas com relação às eleições de 2026, se nada for feito, se ele não for barrado, se ele não for tirado de lá, a gente corre o risco de ter uma eleição pior
que é a eleição de 2022, porque ele já tem toda uma experiência do que fazer, ele já tem os personagens, ele já tem o aval do governo, o aval da Polícia Federal, ou seja, ele faz o que ele quer, da forma que ele quer, e assim, eu não duvido que ele vai conduzir as eleições de 2026 da forma que ele quer, trazendo ou mantendo novamente a esquerda, porque é a esquerda que alimenta ele, é a esquerda que o mantém no poder. Se hoje tivesse a direita no poder, com certeza ele já teria sido impeachmentado ou não estaria lá mesmo antes do impeachment, já teria tido algum problema. Mas ele precisa que a esquerda se mantenha no poder para que ele também continue no poder. Tagliaferro, duas perguntas. Primeiro, na sua visão, o que o Brasil precisa mudar para garantir que denunciantes, né, de falcatruas não se tornem alvos de perseguição política ou judicial, né? E, senhor, ao expor o Alexandre de Moraes, você acredita que está revelando um padrão sistemático, né, de perseguição política que ameaça a liberdade de expressão no Brasil atual? Com certeza. A gente não pode nem mais falar em liberdade de expressão porque ela não existe mais. A gente não tem mais liberdade de expressão no Brasil. Qualquer pessoa que fala algo que desagrade ou algo que afete a esquerda hoje é censurado. É atentado violento ao Estado Democrático de Direito, né? A gente está praticando um golpe, a gente está desestabilizando a República. Então, hoje, falar a verdade, que é um direito nosso, se expressar, se tornou um crime, desde que a gente fale coisas que afetem o atual governo, que afetem pessoas de esquerda, que afetem as instituições, mas a gente não pode sequer cobrar mais nada. A gente não pode falar que, olha, o STF não está trabalhando bem, olha, o STJ não está trabalhando bem, que é um dever do povo de falar. A gente tem que falar se a gente está contente, se não está, se a gente quer ou não quer, porque somos nós, com os nossos impostos, que pagamos tudo isso. Agora, o que precisaria mudar o Brasil? Primeiro, é o eleitor se cientificar, sabe, ter certeza, ver o que está acontecendo e não votar mais nesses personagens. Acabou. Não votar mais. Um outro anula, sei lá, mas esses personagens que nada fazem não têm o direito de estarem no poder nas próximas eleições. E também pressionar. Eles precisam pressionar a Câmara, precisam pressionar o Senado, sabe, precisam pressionar PF, mandar mensagem, e-mail, parar o Brasil de uma certa forma. Não precisa ir para as ruas, parem, fique em casa, fica 2, 3 dias em casa. Eu acho que o empregador tem que fazer um acordo com o empregado, perder 2, 3 dias de trabalho. Para o Brasil sentir aí um baque na economia, para eles falar, opa, peraí, o povo está começando a não gostar, de fato, o povo vai paralisar. E uma paralisação nacional, que se paralise em um mês, não estou dizendo que vai acontecer isso, mas é gravoso para o país, é um dano muito grande em termos de cofres públicos. Então o povo precisa se conscientizar que eles fazem parte do processo, que nós precisamos que eles também se manifestem e façam alguma coisa, além de votar correto. Eduardo, com a sua proximidade ao ministro Alexandre de Moraes, o senhor acredita que a sanção Magnitsky, na família dele, agora em sua esposa, eles estão tendo que abrir outro CNPJ, o site vai e volta o tempo todo, com os bens bloqueados. O senhor acredita que isso vai fazer ele recuar de alguma forma ou mais? Fazer os outros ministros, terem algum receio e obrigá-lo, ele, a recuar também? Você acha que isso pode ter algum efeito no STF? Sinceramente, no caso do ministro Alexandre de Moraes, eu acho que vai fazer somente com que ele acelere mais, com que ele faça mais, porque ele não tem limites. Ele não tem limites, ele acha que ele tem que punir, e ele é aquilo, ele tem um objetivo dele, ele é um psicopata, ele só quer fazer o mal a quem ele acha que faz o mal a ele. Por exemplo, no meu caso, de fato, eu estou denunciando ele, eu sou, aos olhos dele, um inimigo dele. Mas e aqueles que estavam no 8 de janeiro e sequer entraram no prédio, estavam na rua? Por que estão sendo punidos com uma mão tão pesada? Então, é muito complicado entender essa mente diabólica dessa pessoa. Agora, com relação à família, se de fato começar a ter sanções a mais familiares, não só os filhos da esposa, mas mãe, a irmã, a cunhada, a esse tipo de gente, e também se começar a sancionar os demais ministros e seus familiares, acredito sim que possa ter uma mudança. Mas eu vou ser sincero com vocês, não adianta ele tirar o pé do acelerador. Ele
tem que sair de lá. Não tem condições de ele ficar lá, porque o mal está enraizado em todos os lados e ele é o câncer principal de tudo. Sim, e o senhor já falou também recentemente a importância do povo brasileiro, né, das pessoas interessadas nessa justiça, cobrarem também parlamentares, né, porque a gente não ouve essas suas denúncias sendo investigadas, sendo noticiadas, né, pela maioria dos canais de comunicação, o que é uma pena, para que, especialmente agora que o senhor tem compromisso na próxima segunda, que a justiça e a polícia italiana podem ficar sabendo melhor o que está acontecendo no Brasil e reforçar essa cobrança internacional aqui para dentro também, não só vindo por parte dos Estados Unidos. Mas aqui no chat, Talhaferro, muita gente preocupada com a segurança do senhor e da família, perguntando que o senhor não deveria estar na Itália porque não está nos Estados Unidos. Poderia explicar para aqui, para a nossa audiência, por que o senhor tem essa questão de ser cidadão italiano e também não pedir o asilo político, porque não cabe nesse caso? E também conta para a gente um pouquinho, como curiosidade, como é o dia a dia do senhor. O senhor já recebeu alguma ameaça, tem medo, ou circula na cidade em que vive na Itália por restaurantes, anda a pé tranquilamente? Bom, o fato de não ter ido para os Estados Unidos foram dois. Primeiro, que asilo político não cabe a mim ou a qualquer pessoa que tem dupla nacionalidade. Para que a gente tenha direito a um asilo político num outro país, a gente tem que estar sendo perseguido nos nossos dois países mães, né, madre? Por exemplo, eu teria que estar sendo perseguido politicamente no Brasil e na Itália para eu poder pedir um asilo político nos Estados Unidos. Então, tem essa dificuldade. Outra, a minha esposa e a filha dela não têm vistos americanos. Então a gente tinha que pedir esse visto, tentar. E a gente sabe que o visto, se você vai pelas vias normais, ele não sai tão rápido, ele não é tão simples. E quando eu tomei a decisão de sair, já não dava mais tempo de pedir esse tipo de o visto para poder ir para lá. Então, para mim, era muito mais fácil vir para a Itália, uma vez que eu sou italiano, trazer a família para cá, legalizá-los aqui, porque eles podem viver aqui tranquilo, e depois pensar numa outra forma. Até mesmo, haviam planos de tirar o visto delas aqui, porque eu não preciso de visto americano, tirar o visto delas aqui para posteriormente irmos para os Estados Unidos. Porém, não deu mais tempo, meus passaportes estão recolhidos, tudo. É um processo muito dificultoso aqui na Itália para a gente fazer as coisas. Aqui a burocracia é grande. Agora, com relação a ficar aqui, ao dia a dia aqui, é normal. As pessoas não sabem quem eu sou, um ou outro que tem um pouco mais de proximidade acaba sabendo, mas quem sabe quem eu sou é o prefeito, o vice-prefeito, alguém da Anagraf, um ou dois amigos. Mas eu ando normal, tranquilamente. Agora que eu tô com a cautelar aqui, eu tô no município, mas eu vou a shopping, eu vou à praia, eu vou a restaurante, tranquilo, inclusive com segurança melhor que no Brasil. Uma vez que aqui você pode andar nas ruas tranquilo, com celular, com bolsa, mulher. Aqui não tem assalto, aqui é tranquilo. Você só vai ter assalto lá em Roma e Milão, que são grandes centros. Agora onde eu moro é super tranquilo. Minha vida aqui é muito boa. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.